Olá, você que nos acompanha aí no programa No Caminho. Hoje a nossa equipe se colocou no caminho, na estrada, para mostrar para você as cidades de Arouca e Águida. Então acompanha aí conosco passo a passo. Nesse momento nós estamos subindo uma serra e queremos mostrar para você aí essa linda paisagem. Vem conosco. E toda essa serra que agora você pode acompanhar faz parte do Geoparque Arouca, um verdadeiro museu geológico a céu aberto, com uma área de 328 quilômetros quadrados e é envolvido pelas Serras da Freita, Monte Muro e Arada. E é aqui que você acha a Ponte Suspensa e também os passadiços do Paiva. O patrimônio totaliza 41 geossítios, entre eles as pedras parideiras da Castanheira e muito mais. A barragem de Carrapatelo foi iniciada em 1965 e terminou em 1972. É uma barragem do tipo gravidade, aligeirada por meio de uma grande galeria circular junto à fundação. Das 5 barragens que existem no Rio Douro, essa é a que dispõe de maior queda, com 36 metros. E na subida da serra, nos deparamos aqui com a barragem do Carrapatelo, lá no fundo, e ali embaixo você está vendo o Rio Douro. Estamos aqui agora na cidade de Inês Pereira, que fica em Sinfãs, que é uma região aqui no centro do país, onde nós estamos agora, ali depois do Rio Douro, já passando do norte para o centro do país. E estamos a mais ou menos uns 12 quilômetros de Arouca, da ponte de Arouca, que vamos visitar daqui a pouco. E Inês Pereira é uma cidade que ela tem uma história muito antiga, apesar de ser bem pequena, mas desde o tempo dos romanos já existia uma cultura muito agrícola aqui e também de mineração muito grande, tanto é que a cidade, até hoje, se você for ver, ela é construída em terraços, não só a cidade, mas a região. E também tem um desenvolvimento muito grande aqui nos anos 90, no começo dos anos 2000, e agora ficou um pouco abandonada. E depois de rodarmos 2 horas em serra, queridos, eu já vomitei, o Aragão já parou o carro. Agora nós estacionamos e estamos caminhando a pé, tudo para chegar nessa ponte. Espero que essa ponte seja muito bonita, né, Aragão? Se não for, o Marcos vai pagar um lanche para nós ali da mesada dele. Vem com a gente. Queridos, e a gente andou e chegamos em Trancoso. Calma, não chegamos na Bahia, sabemos que tem uma região aí, né, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Trancoso, mas é aqui um Trancoso português. Aqui em Portugal tem várias cidades que levam nomes aí que nós temos no Brasil, como Santarém, como Belém, Trancoso e muito mais. Mas a nossa alegria foi ao virar, você finalmente acha a placa Ponte Suspensa. Então vamos lá encontrar essa ponte suspensa. E essa é a famosa ponte suspensa que nós aí caminhamos para poder mostrar para você. É um ponto turístico aqui da cidade de Arouca que levou 3 anos para ser construída e o objetivo foi justamente atrair o turismo e conseguiram. Ontem, domingo, teve 1000 inscrições
para poder atravessar aqui, né, essa ponte de 516 metros de comprimento e 170 metros de altura. E hoje, uma segunda-feira, tivemos aí 600 inscrições. Ao lado aqui também nós encontramos um outro ponto turístico muito famoso de Portugal, os Passadiços de Paiva. Eu já fiz inclusive esse caminho há 2 anos atrás, é muito bonito e leva esse nome aqui porque nós estamos bem acima do rio Paiva. Fica aí algumas imagens para você visitar conosco. E ali, eu não sei se você consegue ver, bem ao fundo, está os Passadiços do Paiva. E como eu disse para você, é justamente por causa desse rio. Esse rio aqui, ele é um dos mais limpos do mundo e na década de 90 ele foi considerado o rio menos poluído da Europa. Aqueles passadiços lá foi construído pela Câmara Municipal de Arouca e ele tem assim 8 quilômetros para as pessoas caminharem, ele é todo feito em madeira. Então você pode fazer apenas um percurso ou fazer ida e volta e aí ficaria com 16 quilômetros. Ela foi construída no Geoparque Arouca, que é um geoparque criado pela Unesco, localizado na área administrativa do Concelho de Arouca, ou seja, aqui no distrito de Aveiro, em Portugal. E ela integra a Serra da Freita, os Passadiços do Paiva e esta ponte que você está vendo agora. Os Passadiços do Paiva permitem sair da realidade do espaço urbano da cidade e entrar num cenário saído de um filme. Em 4 de setembro de 2016, foi eleito como o projeto turístico mais inovador da Europa, na categoria de projeto de desenvolvimento turístico. Eita glória, e finalmente chegamos a essa cidade, mas foi estrada, e foi serra, e foi ponte, mas chegamos aqui, pisamos nessa terra abençoada, cidade de Arouca, cidade de 23 mil habitantes e ali rodeada por 16 outras cidades, que são chamadas aqui freguesias. O que mais que nós temos aqui, Marcos? Aqui a cidade está localizada entre muitas montanhas, serras, montes e também está no vale do Rio Arda, que fica na bacia hidrográfica do Rio Douro. Excelente, então vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade. Agora viemos aqui no parque do centro da cidade de Arouca, onde eu vou contar um pouco mais sobre o que é a cidade, a origem dela. E a verdade é que César Augusto fundou a Vila de Arouca, ainda no 1º século depois de Cristo. E a cidade, ela era muito pequena, servia muito ali para mineração, para agricultura, mas com o tempo foi se desenvolvendo. Além disso, no século X, houve a criação do Mosteiro de Arouca, que foi o que realmente fez a cidade crescer. Uma das coisas mais importantes do mosteiro, que até hoje persiste na cidade, são os doces conventuais, muito conhecidos, que a gente provou e que são uma delícia. E também Arouca, além da história incrível que tem na cidade, você também pode fazer muitas coisas, como por exemplo, fazer a GR28. E o que é isso? Aqui em Portugal existem GRs e PRs. As PRs são pequenas rotas de trilhas que vocês podem fazer, e as GRs são grandes rotas de trilhos que você pode fazer. E no caso aqui passa essa grande rota, que é uma rota que passa ali por os montes e morros e vales aqui da cidade de Arouca e arredores. Além disso, você também pode visitar Arouca para fazer pedestrianismo, que seria no caso as trilhas, canyoning, que seria no caso uma exploração dos canyons, rafting e caiaque. E além disso, você também pode visitar o Mosteiro de Arouca, capelas que tem na cidade e outros caminhos que tem aqui. E uma das grandes coisas também aqui é a questão da geologia. Então você pode visitar um local muito importante que dá até o nome de um dos doces da cidade, que são as Pedras Parideiras, que é uma formação geológica muito interessante que só existe aqui nessa parte de Portugal.
E explorando um pouco mais da história aqui da cidade, nós achamos esse doce bem tradicional daqui, que são as pedras parideiras, que é essa espécie de bolacha de amêndoa, de ovos e de outros doces típicos daqui da região. E por que eles têm esse nome tão pitoresco, né? Porque aqui em Arouca a gente tem essa formação geológica de granito, em que as pedras, elas basicamente parem, ou elas já estacionam com milênios outras pedras, por isso que recebe esse nome de parideiras. E aqui nessa cidade nós vemos coisas interessantes, as pedras parideiras, como vocês viram, é uma pedra que dela nasce outra pedra e joga assim, a pedra nasce mesmo de outra pedra, por isso que chama pedra parideira. E o doce aqui é relativo a isso. Aqui atrás tem uns moinhos eólicos, né, para gerar energia, isso me lembrou muito no Brasil, nas praias, a gente vê nas praias, nas dunas, muitos disso. E aqui em Portugal a gente vê muito nas serras esses moinhos eólicos produzindo energia elétrica a partir das fontes naturais que é o ar. Estamos aqui com essa estátua em homenagem ao sacerdote italiano Dom Bosco. Em 1835 ele foi para um seminário e em 1841 ele se forma e é ordenado sacerdote. E ele então faz parte de um programa que diz: dai-me almas e levai o resto. Mais tarde ele desenvolve um programa de estudos para jovens, conhecidos aí como salesiano, um sistema preventivo, e deixa a seguinte frase: estai com jovens, evitai o pecado pela razão, religião e amabilidade, tornai-vos santos, educadores de santos. Os nossos jovens sintam que são amados. A frase que poderia resumir esse mosteiro é a seguinte: quem procura chegar ao coração de Arouca não atinge o destino sem se cruzar com a maior construção granítica do gênero em Portugal. Hoje transformada em museu e reconhecido como um dos mais ricos museus de arte sacra da Península Ibérica. Aqui numa confeitaria. Sabe por quê? Porque a especialidade dessa cidade é a sua doçaria. Ela é ancestral e ela começou a ser confeccionada pelas freiras do mosteiro de Arouca. E depois a tradição se manteve e foi passando receitas de família a família. E hoje até o presente esses doces são feitos. E a sua base principal são ovos, açúcar e amêndoas. Então vamos ver se a gente acha alguns desses docinhos por aí para mostrar para você. E eu estou aqui agora com dois portugueses, amigos que nós conhecemos lá naquela ponte estendida e encontramos aqui no centro da cidade. Olha só como Deus faz as coisas. E eles vão nos ajudar a apresentar o quadro da culinária nesse momento. Estamos aqui com alguns doces típicos e eu quero agradecer ao Felipe e ao Diogo pela participação. Muito obrigada. Obrigado a nós também. E venho-vos apresentar as morcelas de Arouca. Também é um doce conventual, feito por frades e por freiras. E venham a Arouca, venham a Portugal, conhecer o melhor que Portugal tem para vos dar. Amigos, olá, sou o Filipe, sou português. Queria apresentar aqui um doce convencional de Arouca, pedras parideiras. Não se deixem confundir pelo nome pedras, isto não é pedras. É doce, é bom, é saudável, assim como o nosso clima. E venham a Portugal quando vocês assim o desejarem, que nós sabemos receber bem. Ora bem, agora vamos passar à parte da degustação, não é, Diogo? É sim, senhor. Bastante bom. E esperemos que, apesar de não sentirem o sabor que nós vamos sentir, sintam a vontade que nós temos de saborear este doce, não é, Diogo? É verdade. Sr. Aragão, faça o favor de Esse começar. aqui parece uma linguiça, mas na verdade é um doce. Não é uma linguiça, é um doce. E
como é que é o nome disso aqui? Morcela. Morcela. Então vamos ver a morcela. E então, Soragão? Gostoso, tem um doce. Um gosto de batata doce. Mais ou menos, né? É mais ou menos. Diogo, vamos lá então. Parece bom. Vale mais uma imagem que 1000 palavras. É extraordinário. Delícia. Muito bom também. Muito bom. Esperamos por vocês em Portugal. Não é, Diogo? Venham cá ter connosco. Soragão, é nóis. É nóis. Estamos numa pastelaria de doces conventuais. E aqui encontramos os ovos de pega. Doces tradicionais feitos de 2 frutas secas. Muito gostosos. Vamos provar agora, né? Para ver o sabor desses ovos de pega tradicionais aqui. Delícia. Com um cafezinho, vai bem. Tudo em Portugal tem que ter um cafezinho. E bem aqui ao lado do mosteiro, esse centro aqui de idolatria, nós encontramos esse espaço. E no coração da nossa equipe, a primeira coisa que veio ao nosso coração foi aquela cena do apóstolo Paulo em Atenas, ali no Areópago, quando ele fala daquele lugar imponente, onde se via ali toda a cidade. Ele vai ali então e diz assim: varões atenienses, vejo que em tudo vós sois muito religiosos. E ele começa a anunciar. E tenho visto, através aqui, observado que vocês adoram um Deus desconhecido. E esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Que essa cidade possa vir a conhecer esse Deus que eles hoje adoram sem o pleno conhecimento. Mas que essa cidade venha confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que todo joelho aqui se dobre e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. E é do púlpito desse complexo histórico chamado Calvário, que fica aqui no local mais alto do centro de Arouca, em que você pode ver que existem 6 cruzes que recriam a Via Sacra e o fim da Via Sacra, assim como estamos aqui no fim do dia, e também de onde eu estou, que é o púlpito desse complexo histórico. Queridos, e foi desse lugar, é deste lugar tão característico, tão fundamental para a nossa fé, que nós decidimos encerrar o programa de hoje. Estamos no Calvário de Arouca. Nós sabemos que aqui o primeiro cruzeiro deles foi fundado em 1627, mas o púlpito mesmo em 1643. E nós estamos aqui para agradecer a sua audiência, a sua presença, por ter estado conosco aí durante todo esse programa. A cidade nos marcou profundamente através dos seus moradores, porque nos lembrou, queridos, o bom samaritano. Em todos os lugares aonde nós passamos, as pessoas aqui, os locais, se dispuseram a nos ajudar, nos levando ao local, nos passando informação e até, queridos, se deslocando conosco até um outro local, como por exemplo ali a Ponte Suspensa. Então que essa mensagem do bom samaritano que nós aprendemos na Bíblia, que nós hoje experimentamos aqui, que nós possamos também amar o próximo através dessa cordialidade, dessa amabilidade e hospitalidade desta cidade. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Queridos, e para
para encerrar esse programa, eu quero deixar um devocional ao seu coração. Você viu quando nós falamos aqui do bom samaritano, da receptividade, do cuidado, da amabilidade dos moradores. Mas existe um personagem, existe uma pessoa que também tem essa amabilidade, esse cuidado, esse dom. Nós sabemos que uma ótima, boa samaritana é a mãe. Nesse domingo é Dia das Mães. E eu gostaria de deixar aqui um versículo ao seu coração. Então, para você, mãe de todo o Brasil, para você, mãe que nos acompanha, eu queria deixar esse verso que está no seu coração. Está aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridos, Paulo aqui escrevia ao seu amado filho na fé, Timóteo. Timóteo recebeu essa herança cristã da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Lóide, mãe de Eunice, mãe de Timóteo. Estas duas mulheres aparecem apenas uma vez aqui no Novo Testamento, mas elas aparecem de forma notória. Mulheres cristãs, mulheres que transmitiram a sua fé através do exemplo, através dos ensinamentos ao seu sucessor, Timóteo. Eu acho tão interessante quando Paulo aqui estabelece essa correlação entre a fé da avó e da mãe com Timóteo. Ele fala: a mesma fé que eu via na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, essa fé não fingida, eu vejo em você, Timóteo. Uma fé, queridos, pura, uma fé especial, uma fé aqui que não é de aparência, mas de essência. Uma fé, queridos, aqui fortalecida, uma fé fundamentada, pura em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia, ela diz para os pais: ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Está lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Eu e você, temos que ser esse exemplo. Nós não apenas apontamos o caminho, mas nós trilhamos o caminho. E você, mãe, veja aqui o exemplo dessas mães. Elas aqui ensinaram com a sua vida, ensinaram através, queridos, dos ensinamentos bíblicos. E eu acho tão interessante porque Paulo, quando vai escrever para Timóteo, no capítulo 3, ele fala: permaneça nas coisas que você já aprendeu, que desde criança te ensinaram, porque você sabe de quem recebeu. Então Timóteo foi instruído ali na palavra de Deus desde pequeno. E isso, com certeza, ter sido instruído na palavra de Deus, protegeu esse filho de se envolver em muitas paixões da mocidade. Timóteo era um jovem cristão que servia a Cristo. Esse jovem cristão, ele dava bom testemunho na comunidade onde morava. Quando você olha no livro de Atos, capítulo 16, verso 2, diz assim a Bíblia: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, ele cresceu vendo um bom testemunho na sua mãe, na sua avó, cresceu recebendo os ensinamentos da palavra de Deus, e isso refletiu na sua vida jovem, onde a comunidade dava bom testemunho dele. Ele reproduziu na comunidade aquilo que ele recebeu em casa. Essas palavras da verdade foram gravadas na tábua do coração de Timóteo. E é isso. Coloque, queridos, coloque desde cedo, assim no coração do seu filho, na mente dele, esses princípios de Deus. O instrua na palavra de Deus. Eu sei que o mundo hoje jaz no maligno, mas, queridos, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não desista do seu filho, continue orando por ele, continue o ensinando. E com certeza esses princípios falarão mais alto do que os princípios que esse mundo tem tentado doutrinar os seus filhos, os nossos filhos. O mundo tem investido pesado na vida deles, através de entretenimentos, de jogos, um doutrinamento assim, queridos, do anticristo. Mas nós precisamos crer e continuar orando que esses princípios prevalecerão contra todo ensinamento do mundo e orar para que eles se conservem puros e com uma fé pura, assim como Daniel não se contaminou
com as iguarias da Babilônia, com as iguarias da mesa do rei, que o seu filho possa também permanecer sempre ali, guardado dessa contaminação, desse mundo que jaz no maligno. Mãe, eu quero te encorajar nesse dia a continuar investindo na vida do seu filho, com o seu exemplo e com seus ensinamentos. Você é uma bênção nas nossas vidas, você é uma bênção na vida da sua família. Então persevere, jamais desanime. O Senhor é contigo, o Senhor te levantou para ser aí, queridos, uma coluna na sua família. Então, continue perseverando e que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças nesse dia e feliz Dia das Mães. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou e com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Mãe, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Mãe, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais aos olhos do Pai. Feliz Dia das Mães.